quarta-feira, 15 de janeiro de 2025. Sejam todos muito bem-vindos por aqui e nós sempre te esperamos. O super abraço de hoje vai para minha mãe, Lourdes Mossato, que mora aqui comigo. Ela tem 91 anos, aliás, está completando 91 anos. E você pode conhecê-la no meu Instagram, padre.heriberto. Então, um super beijo especialíssimo, lógico, para minha mãe, Lourdes Mossato, hoje no seu aniversário. Este podcast é um oferecimento. Pasta Chef, almoço aos sábados e domingos para entrega. Para a mesa da sua família, sempre o melhor. Liz Roupas e Lingeries, uma experiência única de conforto e bem-estar para o mundo do feminino. Agora no Shopping Catuaí. Mais informações dos nossos colaboradores na descrição deste podcast. Jesus restaura a vida para o serviço. Depois de participar da celebração do sábado na sinagoga, Jesus entra na casa de Pedro e cura a sua sogra. A recuperação dela faz com que fique de pé e, com a saúde e a dignidade restauradas, comece a servir as pessoas. Jesus não só cura, mas também garante que todo aquele que é curado se coloque a serviço da vida. Aliás, essa deve ser a atitude de todo aquele que recebe uma graça especial. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Deus, nosso Salvador, que nos gerastes filhos da luz, ajudai-nos a viver como seguidores da justiça e praticantes da verdade, para sermos vossas testemunhas diante dos homens. Amém. Marcos, capítulo 1, versículos de 29 a 39. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e a ajudou a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios, e não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar num lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: "Todos estão te procurando." Jesus respondeu: "Vamos a outros lugares, às aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim." E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Com a cura da sogra de Pedro, nos é apresentado o milagre do serviço. Pode parecer até um milagre insignificante, mas os milagres não são demonstrações de poder, mas sinais da misericórdia de Deus. Na história do Evangelho de hoje, a pequenez do sinal é inteiramente vantajosa para a grandeza do seu significado. O milagre mais extraordinário teria atraído a nossa atenção e causando prejuízo àquilo que realmente é um sinal. Com este pequeno sinal, o evangelista nos dá o sentido de todos os milagres. São curas que Jesus realiza para devolver a cada um de nós a capacidade de servir, que é a nossa semelhança com Deus. O milagre que Jesus veio realizar na terra é a capacidade de amar, de servir. Quem ama serve, serve gratuitamente, serve continuamente, serve a todos, sem distinção.
Somos retratados na sogra de Pedro, incapaz de servir, obrigada a ser servida, e aí passa a servir os outros. O contato com Jesus nos torna semelhantes àquele que veio para servir. O serviço é a cura da febre mortal do homem, o egoísmo que o mata como imagem de Deus que é amor. O egoísmo se expressa no uso dos outros, o que leva à subjugação mútua. O amor se realiza no servir, o que leva à liberdade do outro. Somente no serviço mútuo seremos todos finalmente livres. Levai os fardos uns dos outros, diz Gálatas, para cumprirdes a lei de Cristo. O fato de Jesus não permitir que os demônios falem é um aspecto importante do Evangelho. Ele quer que compreendamos que conhecer a Deus antes de vê-lo na cruz é diabólico. Não compreenderíamos nem o nosso mal, nem o seu amor. Seria a apresentação habitual de um Deus criado a partir da nossa cabeça, e não o Deus verdadeiro, o Deus de Jesus Cristo. Com razão, Voltaire escreveu: Deus criou o homem à sua imagem, e o homem, muitas vezes, cria Deus à sua imagem. O dia típico de Jesus termina com uma oração noturna, que dá início a nova atividade. Para ele, a contemplação é ao mesmo tempo o fim e a fonte da ação, a finalidade do que se fez e o início do que se está prestes a fazer. O homem, feito à imagem e semelhança de Deus, é totalmente ele mesmo quando está diante de Deus. Por isso, o objetivo de todo apostolado é ensinar como estar diante de Deus e orar da maneira correta ao Deus verdadeiro. A verdadeira relação consigo mesmo, com os outros e com as coisas está, portanto, na verdadeira relação com Deus. O cristão reza, sobretudo para agradecer a Deus que lhe dá tudo, para amá-lo, para conhecê-lo melhor e assim viver na alegria, no amor, na verdade. A oração não serve para receber algo pura e simplesmente, mas para se tornar alguém. Tornar-se semelhante a Deus, a quem rezamos, ser perfeito como é perfeito nosso Pai que está nos céus, como está em Mateus capítulo 5. A oração é o ponto de chegada de toda a realidade cristã, porque é o ponto de chegada em Deus. E aí, vamos para o outro lugar. O entusiasmo das multidões e a popularidade condicionam a ação humana e impedem a verdadeira liberdade. Aqueles que querem suscitar aplausos a todo custo não podem evitar compromissos. Jesus descarta as falsas imagens que as pessoas têm do seu papel como curador. Ele interrompe aquele entusiasmo popular, aquele entusiasmo que engana, precisamente porque Jesus sabe evitar as primícias da sua missão. Esta pode se estender por toda a Galileia. Hoje a igreja celebra Santo Arnaldo Jansen. Ele nasceu em 1837, numa pequena cidade da Baixa Remânia, na Alemanha. Arnaldo foi o segundo de 11 filhos numa fervorosa família cristã de classe média. Ali aprendeu o amor à Santíssima Trindade, a devoção ao Espírito Santo e a preocupação pelas missões, como também a responsabilidade no trabalho. Estudou até 1855, quando ingressou no Seminário Diocesano. Além de teologia, a partir de 1857, aprendeu matemática, ciências naturais e filosofia na Universidade de Bonn, diplomando-se aos 20 anos para ensinar todas as matérias do colegial. Ordenou-se padre em 1861 e nos 12 anos seguintes lecionou na escola pública e coordenou o apostolado da oração na sua diocese. Em 1873, preocupado com a questão missionária, resignou do cargo de professor, viajou pela Alemanha e fundou a revista mensal Mensageiro do Sagrado Coração, voltada ao incentivo dos católicos alemães para o trabalho nas missões, tanto no país quanto no exterior. Neste período, Bismarck, no governo teutônico, declarou a batalha cultural
com leis contra os católicos, pretendendo colocar a Igreja sob a direção do Estado, incluindo a expulsão de religiosos e a prisão de bispos. A muitos os sacerdotes banidos, Arnaldo propôs que se dedicassem às missões ou que ajudassem na formação dos missionários. O incentivo de um bispo, vigário apostólico de Hong Kong, que conheceu em 1874, o levou a querer fundar uma congregação missionária que suprisse essas necessidades do clero e dos fiéis. Diante das objeções de que ele não estaria qualificado para esse trabalho e que os tempos não eram favoráveis, ele simplesmente respondeu: "O Senhor desafia a nossa fé e nos incentiva a fazer algo novo, precisamente quando tantas coisas implodem na Igreja." Por causa da perseguição em território nacional, Arnaldo comprou uma hospedaria antiga na Holanda, próxima à fronteira. Fundou ali a primeira comunidade missionária de origem alemã para a formação de sacerdotes e irmãos, a Sociedade do Verbo Divino, Congregação dos Missionários do Verbo Divino, sob a régua da Ordem Terceira Dominicana. Com austeridade, confiança na divina providência e intensa vida de oração pessoal e comunitária, Arnaldo venceu as dificuldades iniciais e já em março de 1879, seus 2 primeiros missionários foram para a China. Nos anos seguintes, outros partiram para o Extremo Oriente, América e África. Para obter a divulgação, incentivar vocações e obter meios econômicos, Arnaldo abriu uma tipografia apenas 4 meses depois da inauguração, contando com a contribuição de milhares de leigos na distribuição da revista. Também desde o princípio houve a contribuição de mulheres voluntárias que desejavam atuar como religiosas, e assim em dezembro de 1889 ele fundou a Congregação Missionária das Servas do Espírito Santo. Essas primeiras missionárias chegaram à Argentina em 1895. Em 96, fundou o ramo contemplativo, a Congregação das Irmãs Servas do Espírito Santo da Adoração Perpétua, dedicado a rezar perpetuamente diante do Santíssimo Sacramento pela Igreja e especialmente pela atividade missionária das outras 2 congregações. Santo Arnaldo faleceu no dia 15 de janeiro de 1909, consumido pelo trabalho. Sua obra está atualmente nos 5 continentes, tendo mais de 6.000 missionários do Verbo Divino em 63 países, mais de 3.800 servas do Espírito Santo e 400 servas do Espírito Santo de Adoração Perpétua. Ele foi proclamado pioneiro do movimento missionário moderno nos países de língua alemã, holandesa e eslava. Rezemos. Senhor, que quisestes vir a nós pela palavra e pelo exemplo de vida do vosso Filho, concedei-nos pela intercessão de Santo Arnaldo Jansen a graça de vivenciar como ele o intenso desejo de vos conhecer, cumprindo o que nos pedis, mesmo se parecer difícil, e com uma intensa e constante oração, vos amar, e também ao próximo a missão evangelizadora que recebemos no batismo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Finalizemos nosso programa de hoje com uma estrofe do Salmo 104 da liturgia. Ele sempre se recorda da aliança, promulgada a incontáveis gerações, da aliança que ele fez com Abraão e do seu santo juramento a Isaque. Boa quarta-feira e amanhã a gente se fala. Até lá!